Eu sou a Thaís Roque e esse é o De Carona na Carreira, um podcast que apresenta as mais incríveis jornadas profissionais, de executivos a celebridades. Juntos, nós vamos passear pelos caminhos percorridos por pessoas de sucesso e eu vou te mostrar que o impossível é só uma questão de ponto de vista. Vambora? Uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo. Essa é a frase da bio da minha convidada de hoje e eu acho que nunca foi tão real para descrever alguém. A Gabriela Prioli é assim, profunda no seu conhecimento, afinal ela é formada em Direito, trabalhou por anos nos maiores escritórios de advocacia do país, ela é mestre em Direito Penal, disciplina que ela ministrava na Universidade Mackenzie. Ao mesmo tempo, ela é fashionista, leve e divertida, melhor amiga da Anitta, mãe da Ava e que dança até o chão com os amigos em uma festa qualquer. Ela é apresentadora do Saia Justa e fornece insights profundos nas redes sociais e nos convida a pensar diferente sobre os mais diversos temas. Ela ensina sobre política, direito, privilégios, livros, maternidade. A Gabriela é uma escola e a gente está aqui para aprender. Vamos embora entender esses cases de sucesso? Apertem os cintos que a estrada da Gabriela já começou. Gabriela, seja bem-vinda ao De Carona na Carreira. Quer dar um oi para os nossos caroneiros? Olá, caroneiros e caroneiras. Que felicidade estar aqui. Tô muito animada, adorei o roteiro, tô ansiosa obrigada. para responder as suas perguntas. Eu assisti todas as entrevistas que eu encontrei sobre você. Que honra, muito obrigada. É uma referência, é sinal de respeito, eu acho incrível. É um respeito, porque, assim, eu fui nas mais, assim, carnal, eu fui nas que eu ia encontrar mais, assim, eu achei que da sua alma, entendeu? Vi, claro, seu TEDx, porque você tem muito conteúdo online, né? Então, eu fui, assim, em algumas entrevistas que eu achei que eu ia encontrar a maior profundidade da sua alma. Então, foquei e queria fazer um roteiro, porque, para começar, Gabi, assim, o que acontece com os advogados que mudam tanto de carreira? Porque é impressionante o tanto de advogado que senta aqui, a Luana da Troque, que foi comprada pela Arezzo, a Maria Helena Pessoa de Queiroz, que abriu uma papelaria de luxo e tem um mestrado em Duke University e saiu. Muita gente, assim, eu já fiz incontáveis vezes uma pergunta que eu não vou fazer pra você você cancelou sua OAB? E eu sei que você ama de... Eu sei. Mas, assim, o que você acha que faz os advogados mudarem tanto de carreira? Eu acho que você parte de um recorte. Tá. Então, vamos pensar o seguinte. Quando a gente vai prestar vestibular, a gente é novinho, a gente precisa escolher entre alguma coisa e um horizonte que pode parecer mais certo é uma das carreiras tradicionais. Por carreiras tradicionais, vamos pensar direito, engenharia e medicina. A gente tem biológicas, exatas e humanas. Perfeito. O pessoal que vem aqui hoje em dia trabalha com vendas, com comunicação, com moda. Essas pessoas, entre exatas, humanas e biológicas, muito provavelmente foram para as humanas. E a carreira tradicional dentro do campo das humanas é o direito. Então, não é necessariamente que as pessoas do direito troquem muito de carreira. Talvez você esteja entrevistando as pessoas das humanas que trocam de carreira. Se você estivesse em outra área, talvez você pegasse as de biológicas ou pegasse as de exatas. Então, o que eu acho essas pessoas que transitam pela área das humanas, elas têm sempre uma veia na comunicação, elas têm uma veia nas artes, elas têm uma veia em outros campos que depois da universidade, com um pouco mais de amadurecimento, elas consigam perceber pulsando mais forte e aí com coragem a gente faz o movimento. Mas você saiu do direito amando o direito. Você fala do direito com uma paixão. Sim, você tem um prazer de ensinar, você é uma educadora, além de uma comunicadora, você é uma educadora. Então, assim, eu faço todos os roteiros com muito respeito, mas eu sei que você é uma mulher muito inteligente. Obrigada. Então, eu fiz o roteiro pensando nisso. Eu falei, poxa, eu quero botar insights interessantes, eu quero trazer coisas mais profundas. E eu falei pra Thaís hoje de manhã, eu falei assim, eu tô nervosa porque ela é muito inteligente. Aí a Thaís virou e falou assim, não, mas ela é legal. Eu falei, Isso é legal. Eu falei assim, não, mas ela é uma professora, né?
Eu falei, ela é uma professora, então ela gosta de ensinar. E eu tava com essa cabeça. E você saiu do direito amando esse seu lado. Amando, muito. Eu gosto muito do direito. Eu trabalhava com direito penal. Eu fui criminalista por 10 anos, eu sou mestre em direito penal. Eu acho que no direito penal, talvez em outras áreas também, que a gente fala mais do que a gente conhece. Tem também um traço de... A gente assiste Law and Order. Sim. Suits. E a gente acha que vai chegar arrasando. E assim, eu falo pra todo mundo, né, que você pega... No filme, a pessoa, a advogada, vai pra casa, ela abre um vinho, pega um processo desse tamanho, sim, folheia. Meio Olivia Pope também, né? Exato. How to Get Away, né? E aí, a Olivia Pope é o do Scandal. E aí, de repente, ela faz... E tem resolvi uma solução revolucionária. 5 minutinhos de uma tacinha de vinho. Aí você chega lá, você se forma, você chega no escritório e você fala, uau. Primeiro que você vai estagiar, né? Aí eu virei advogada porque eu queria usar roupa de advogada também. Tem esse detalhe. Usar escarpão, saia lápis. Aí você vai ser estagiário, você tem que fazer a diligência no fórum da Praça João Mendes. Eu trabalhava no Cível. E aí o esquema é você sobe as escadas e vai descendo, pra não ter que pegar o elevador que demora muito. Que salto, amor? Você vai colocar? Vai colocar salto nenhum. Acabou sua ilusão nesse momento. Nesse momento. O segundo momento é já na advocacia criminal, no escritório de renome. Falei, pronto, meu momento Olivia Pope chegou. E aí eles te entregam um processo com 47 volumes. Nossa. Não dá pra beber vinho. Então, eu acho que a vida prática no direito, ela te mostra que o filme é muito distante da realidade. Não obstante, tem um lado muito legal. Eu gostava menos no direito, ainda gosto menos, dessa parte de analisar a interceptação telefônica que não tem fim, porque o meu raciocínio não é linear, então eu tenho dificuldade. Agora, pensar em teses inovadoras, fazer audiência, sustentação oral, que é o palquinho, né? Subir no palquinho. Sim. Eu adoro um palquinho. Então, eu saí do direito ainda muito apaixonada. Eu nunca quis abandonar o direito, eu só queria levar o que o direito me proporcionou para outros espaços. Então, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito da minha formação e eu faria tudo de novo. Mas você nunca pensou em, por exemplo, tirar a advogada da bio? Não, eu sou super advogada. Não, eu sei, mas é uma coisa que, assim, hoje eu sinto que você tá se posicionando mais como uma comunicadora em outras áreas, não só na educação do jurídico, na educação da política, apesar de você ter 2 livros incríveis. Obrigada. Quero falar sobre isso também, mas você trazer uma coisa de comunicadora, assim, de questões do cotidiano do ser como um todo. Eu tô errada que você tá se distanciando um pouco da imagem do juridiquês? Não tá errada que eu estou talvez não usasse o distanciando. É que eu acho que se a gente fala, parte do pressuposto de que para você ser uma outra coisa ou trabalhar um outro lado, você precisa se distanciar de uma primeira característica de você, a gente serve a um padrão que nos tem sido comunicado ao longo dos anos, que é de exclusão. Eu não acredito em exclusão. É a mesma coisa que a maternidade. Eu lembro que quando eu fui mãe, as pessoas me disseram, você nunca mais vai ser a mulher que você foi. Você se tornou outra mulher. E isso significa perda. Eu deixo de ser o que eu fui, eu deixo de ser advogada e me torno comunicadora. Eu deixo de ser a Gabriela de antes e me torno a Gabriela mãe. Eu não acredito nessa mentalidade de restrição, eu acredito numa mentalidade de expansão. Eu continuo sendo a Gabriela advogada. A Gabriela advogada senta comigo aqui hoje enquanto eu te dou essa entrevista, mas eu estou explorando outras formas de existir no mundo. Então, eu não deixo de ser, eu incluo coisas. E se eu decidir daqui a pouco que eu vou trabalhar, sei lá, produzindo um podcast como o pessoal que está aqui atrás das câmeras, eu vou ser a Gabriela advogada, apresentadora e produtora. Então, acho que a gente pode trabalhar na lógica do e, não na lógica do ou. E isso é muito melhor porque nos permite uma construção de vida, um horizonte muito mais amplo. Você fez dupla jornada, que a gente chama, ter 2 carreiras muito tempo. Eu lembro que eu me chocava que eu entrava no seu Instagram, você tinha mais de 1 milhão de seguidores, você ainda era professora do Mackenzie. Eu sou mackenzista. Então, todo mundo que é mackenzista ama. Mackenzie faz uma lavagem cerebral. Eu não sei o que acontece lá, gente. Eu não sei o que acontece, mas você sai amando a faculdade. Você fala assim...
Eu acho que é o campus, a energia. Eu ia lá no Benjamin, comia um croissant. Nossa, amava. de presunto e queijo, eu amava. Você sabe que eu fui dar uma palestra no Rui Barbosa. E aí, você eu achou? cheguei lá, assim, nossa, eu me formei lá, imagina, Claro, minha colação de grau. Eu cheguei arrasando. Nossa, eu entendo. Fiquei até meio Tensa. nervosa, mas foi muito legal. Não, é muito legal. E você demorou pra encerrar esse ciclo? Ou não? Eu tô errada? Eu quero ser muito... Eu sei que os seus caroneiros aqui Eles são pessoas que querem mudar de fazer o carreira. movimento. Exato. Então eu vou ser muito explícita e transparente, Tá. porque você deve ter visto que eu tinha 1 milhão de seguidores e continuava sendo professora da pós-graduação do Mackenzie, mas o que você não sabe é que as minhas aulas, a pós é organizada em períodos. Então, eu tinha dado aula para minha última turma no Mackenzie no final de 2019. Pensa que depois entra a pandemia, então as aulas não são mais presenciais, o esquema da pós-graduação precisa se adaptar. Eu estou estreando na televisão e eu ganhei seguidores muito rápido. Então, não é verdade que eu já tivesse 1 milhão de seguidores e trabalhasse tanto quanto eu estou trabalhando hoje na comunicação e estivesse dando aula ao mesmo tempo. Porque a minha próxima turma seria no final do primeiro semestre de 2020. Tá. Entendeu? Então eu continuava com o título de professora da pós-graduação, mas eu não conseguia assumir uma turma quando eu já tinha um tanto de trabalho muito significativo na comunicação. Mas ainda assim, eu fiz... Eu trabalhei paralelamente durante algum tempo, sim. Eu falo que eu fui colocando um pé em cada canoa, e aí quando eu percebi que eu podia entrar na canoa da comunicação e investir naquilo, eu já tinha me organizado, inclusive financeiramente, para que eu conseguisse permanecer sem trabalhar no direito durante um período para investir nessa minha tentativa de ir para uma outra área. Porque eu fiquei mais de 1 ano sem trabalhar no escritório, então afastada do direito, sem a minha remuneração lá, a remuneração que eu precisava para pagar minhas contas, Claro. E usando o dinheiro que eu tinha guardado no direito, pensando em me manter para conseguir tentar. Então teve todo um planejamento. Teve. E que momento que você chegou e falou, esse ciclo se encerrou? Porque Não sei se eu já falei. Não sei se eu já falei. Porque eu tenho a impressão que os ciclos, eles se encerram muito antes da gente botar o fim. Tá. Nesse sentido. Sim, eu sou uma pessoa inquieta, Thaís, muito inquieta. Sempre. As pessoas estão me olhando na comunicação e estão pensando, nossa, agora deve estar muito legal, né? Surfando essa maré boa. Uhum. Mal sabem elas, eu já tô assim. O que eu vou fazer depois? Eu sou uma pessoa inquieta. Eu sou uma desassossegada. Eu gosto muito do livro do Fernando Pessoa, do livro do Desassossego, porque eu acho que ele me caracteriza muito bem. Então, eu trabalhava num grande escritório, eu trabalhava em grandes casos, mas chegou uma hora que eu não me sentia mais tão desafiada. Eu sentia que o meu trabalho tinha chegado num platô. Ele nem tinha, eu acho, mas era uma sensação interna. Tá. E aí a minha primeira providência, sempre que eu tô assim, eu decido que eu vou estudar, porque eu acho que estudar qualquer coisa ajuda a gente a colocar nossa cabeça em movimento e ajuda a gente a ter ideias criativas para o caminho que a gente quer seguir. Então, eu acordo e vou assistir um vídeo que me provoque uma reflexão, eu vou ler um livro, e nessa época do escritório, eu decidi que eu ia reestudar processo penal. Eu dava aula de processo penal, embora eu seja mestre em direito penal. Eu decidi que eu ia reestudar tudo, desde a página 1 do livro Manual de Processo Penal. Então eu fazia isso, eu chegava no escritório um pouco antes, e eu estudava, e aquilo começou a me devolver o amor que eu tinha pelo direito. Então, de novo, passar por aquela matéria do começo da faculdade, perceber como eu tinha amadurecido naquilo, como eu tinha novas referências, como os trabalhos que eu tinha feito me permitiam compreender melhor o que eu estava lendo. Isso me faz me sentir motivada. Então, esse foi o meu primeiro movimento. Aí, quando eu começo a gostar do direito de novo, daquilo que eu estava fazendo de novo, eu começo a ter mais vontade de falar sobre aquilo. Entendi. E aí, eu tô dando as minhas aulas, volto a dar mais palestras, e numa palestra que eu estava dando, então eu tô ali naquela inquietude, era um tema sobre políticas públicas, uma população afetada muito vulnerável, e as pessoas que estavam dando a palestra comigo, todas com posições muito parecidas com as minhas. E era posição minoritária, porque a política pública implementada era uma política num sentido diverso daquele que a gente estava propondo.
E aí, quando eu subo no púlpito, eu falo, deixa eu entender o que a gente está fazendo aqui. Tem alguém na plateia que discorda do que a gente está falando? E ninguém levantou a mão. Eu falei, então, peraí, eu vou falar uma coisa com a qual eu sei que vocês concordam, vocês vão me aplaudir, aí vocês vão achar que fizeram a parte de vocês, eu saio daqui me achando maravilhosa porque eu fui aplaudida e as pessoas continuam sofrendo. E a gente não muda nada. E aí eu achei que eu tinha que ir além, que eu tinha que falar para mais pessoas. E eu começo a pensar como é que eu vou fazer isso. Só que, embora eu tivesse a consciência de que eu queria explorar esse lugar da comunicação, eu tinha muito medo. Um primeiro medo que eu já gostava de comunicação desde sempre, mas eu tinha o receio de não ter maturidade suficiente para lidar com as críticas se eu tivesse um público mais amplo. Sim. Eu já era mais madura, então achava que seria diferente, mas eu tinha esse receio. E eu tinha o receio da construção da persona, da identidade. Eu era a Gabriela do Toron. Entendi. O Toron é um escritório de advocacia. Enorme, maravilhoso, gigante, todo glamour. Então eu entrei lá, recém-formada, eu só advoguei lá. E eu me apresentava para as pessoas. Olá, tudo bem? Eu sou a Gabriela do Toron. Sim. E quando eu decidi que eu ia sair do escritório, eu falei, quem que eu sou? O que agora que eu faço? É uma redefinição de identidade e uma redefinição de sucesso também, né? Do que vai ser sucesso a partir de agora, se não é mais ser sócia daqui. Exato. Eu tenho uma definição de sucesso que é boa, porque ela não depende de resultado. Ela depende de tentativa. Eu acho que sucesso é você atravessar o seu medo. Sucesso é ter coragem de tentar. Isso é sucesso. Sucesso é se jogar. Porque eu sou uma apavorada. Outro dia eu fui dar uma palestra, uma mulher me encontrou no bastidor, falou, gosto tanto de você. E ela tava falando pros outros, ela falou, essa mulher não tem medo de nada. Eu falei, amor, tenho medo de tudo o tempo inteiro. Eu sou uma grande, pode falar palavrão aqui? Óbvio. Uma grande cagona. Mas pulou de paraquedas. Então, mas sendo uma grande cagona, o que me faz uma pessoa de sucesso, percebeu? Entendi. Se eu sou uma grande cagona, tenho pavor de altura, acho que eu não vou ter coragem de pular de paraquedas nunca, e falo, vou mesmo assim? Porra, sucesso é isso. Sucesso é ir lá saltar. Sim. E aí você chegou e falou, quem sou eu se eu não sou a Gabriela do Toron? Pois é, eu continuo me perguntando, tá? Outro dia uma amiga minha de infância falou pra mim, amiga, uma coisa tão louca que eu virei amiga da Gabriela Prioli. Eu falei, amiga, e eu que sou ela? Olha que insanidade. Que bom que você é sincera nesse loucura, ponto. Gente. Não, total. E aí eu tenho uma mãe, minha mãe é... Outro dia eu falei, mãe, porque eu tava pensando, eu sou uma pessoa bem doida, tá? Eu tenho o tempo inteiro refletindo e pensando. Eu falei, mãe, quem sou eu? Ela falou, Gabriela, a gente não é nada, a gente está. Maravilhosa essa resposta. Então eu estou Gabriela Prioli. Eu usava até o outro sobrenome, tá? Que quando eu era advogada, eu usava mais Della Vedova. Eu vi. Aí quando eu fui pra comunicação, eu usei Prioli. Porque é mais fácil. Eu acho que ia ser difícil o pessoal falar o outro sobrenome. Mas também porque eu queria dar uma mudada e é o sobrenome da minha mãe. Então eu queria que tivesse eu achei uma escolha que a homenageou. Porque você fala muito dela no seu TEDx, né? Que ela, enfim, passou por vários momentos. E o papel dela forte na sua vida, né? Muito, muito importante. Então eu acho que tem isso também. E hoje você é uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo. Eu abro o Abre, que eu já gravei, falando isso. Sim. Que eu amo essa frase, eu já citei ela em vários lugares. Eu fui no podcast do Bookster outro dia, eu falei, gente, essa frase dela mexe muito comigo porque ela definiu muito bem. E você é uma comunicadora, você é mãe, eu acho que tudo isso acaba te definindo, né? Mas rolou o luto de encerrar o ciclo? Porque às vezes a gente tem, né? Rolou. Eu acho que o luto de encerrar o ciclo, ele aconteceu mais pra mim no momento em que eu ainda não sabia como seria o depois. Tá. Porque o difícil era... eu tava numa carreira estável, eu tava num escritório muito famoso, eu era bem remunerada, tava tudo bem. Quando eu decido fazer esse movimento, e o que eu tinha na minha mão era rede social, e eu começo a explorar a rede social, eu fui ridicularizada demais. Pelos meus colegas, inclusive.
Caramba. E a grande maioria deles não na minha frente, eu ficava sabendo. E é difícil. Isso não te enfraquece, porque eu acho que isso retardaria o meu sonho. O meu irmão tá aqui comigo hoje, ele deu uma entrevista outro dia pro Saia Justa me definindo e perguntaram quem é a Gabriela, o que faz a Gabriela. Ele falou, a Gabriela desafiada, falando que ela acredita, é ela. E eu acho que o elemento desafiada tem um ponto. Se você me desafia, se você fala, você não pode, eu vou falar, eu posso sim. Peraí, eu não sei nem se isso é bom. Imagina ser mãe dessa menina que teimosa. Imagina a mãe falando, você não pode. E eu já penso aqui num lugar de mãe. Eu posso sim. Você quer saber qual é a frase que define a minha mãe? Eu não tenho que nada. Então, ela fez um mini-me, ela que lide, entendeu? O problema dela. A minha mãe é assim. E a minha família foi uma família de mulheres muito fortes. Se eu penso na minha linhagem, assim, as personalidades mais marcantes da minha família, eu sei que isso tem impacto porque eu estudo muito a socialização de mulheres e qual o peso que tem uma sociedade cujo poder está distribuído desigualmente para os homens. Então, a gente cresce olhando os homens como as figuras de poder. Isso tem um impacto nas meninas quando se tornam mulheres. E o fato de eu ter vivido uma realidade inversa tem um impacto na minha personalidade. Eu vivi uma realidade em que as personalidades fortes eram as das mulheres da minha família. Então, eu sou essa pessoa desafiada, eu realmente me empenho ainda mais. Eu acho, inclusive, que toda a condução da minha carreira foi a Gabriela, que adolescente foi confrontada com um modelo em que ou a gente era líder, assertiva, culta, e relevante intelectualmente, ou a gente era feminina e tinha interesses associados ao feminino e considerados superficiais, e que disse, não, eu não vou ser uma coisa ou outra, eu não vou cortar metade de mim porque o mundo está me dizendo que eu tenho que cortar. Então, o que eu fiz, e hoje eu olho em retrospectiva e é mais fácil, foi construir uma carreira muito consolidada num meio absolutamente tradicional, então com todas as marcações necessárias, um grande escritório, mestrado na maior universidade do país, numa área considerada masculina, que é o direito penal, para depois falar, e agora eu vou lá apresentar um programa de televisão com um brinco enorme e você me respeita. Então, é isso que eu tô falando. Eu vou ser o que eu quiser. E pode me ridicularizar, não tem problema. Depois vai acontecer o que aconteceu com os meus colegas. Hoje em dia eles admiram. Batem palma, tá tudo certo. Tem uma frase sua, eu vou até pegar o roteiro, normalmente eu não faço isso, mas eu queria parafrasear. Que é, abre aspas, eu entendia que a minha multiplicidade era um problema. Exatamente o que você tá falando agora. E que alguma parte de mim precisava ficar escondida para eu ser levada a sério. Sim. Fecha aspas. Como que você se libertou do julgamento alheio? Porque eu já tentei muitas vezes, eu já achei que eu devia ser X, eu já achei que eu devia ser Y, e você abraçou a sua multiplicidade. Você percebeu muito rápido, muito cedo talvez, ou não? Olha, eu percebi muito cedo que cortar um pedaço de mim ia me fazer morrer aos poucos mesmo vivendo. Que eu ia ser um arremedo de mim, que eu ia ser um pedaço, que eu ia ser quase. Mas é uma sorte essa percepção, né? Acho que sim. Mas eu não posso te dizer que eu me libertei. Eu sigo me libertando. Tá. Eu não posso dizer que todas as vezes que eu me apresento nessa multiplicidade e que eu recebo uma crítica que bate num lugar que reforça o que eu vivi durante a minha vida inteira, isso não me machuque, isso não me balança. É claro que me balança. É impossível. Como que a gente faz para não se preocupar com a opinião dos outros? É impossível. Desculpa se vocês se frustraram agora, mas é impossível. A nossa evolução biológica faz com que a gente se preocupe. Durante a maior parte da existência do Homo sapiens, a gente precisou viver em grupos para conseguir sobreviver às ameaças externas. Sozinho com o tigre, você não tem chance. Sozinho com o mamute, com o gorila, você não tem chance. O que fez o Homo sapiens conseguir superar, dominar todas as outras, prevalecer sobre todas as outras espécies, foi o fato de que a gente compartilha narrativas, e por compartilhar narrativas, essa visão não é minha, do Yuval Harari, e enfim, de outros pensadores, o Rutger Bregman também, que escreveu Humanidade, fala dessa capacidade de colaboração como que faz, como nosso superpoder. A gente consegue criar essas narrativas, a gente consegue colaborar, e por isso a gente começa a se organizar em grupos maiores, e
tem vantagem competitiva porque está organizado em grupos maiores. Para você estar num grupo, você precisa o quê? Ser gostado. Você não te deixar estar no grupo. Você não pode ser excluído. Então, ser aceito pelos outros é um pressuposto para nossa existência. Não dá pra gente ter vivido tanto tempo assim e achar que de uma hora para outra a gente se liberta disso. A gente quer ser amado, a gente quer ser aceito, a gente quer pertencer, a gente tem medo de ficar sozinho. Tudo isso é um traço da nossa humanidade. Agora, dá para você fazer um cálculo de custo-benefício. Será? Quando eu vou para comunicação e eu digo, eu vou me apresentar inteira, eu não vou fazer um cosplay de mim, interpretar me masculinizar e performar o que a sociedade espera de mim, tirando um traço que eu considero essencial, que é esse meu gosto por moda, que é esse meu gosto por maquiagem, que é a minha vontade de compartilhar a minha vida pessoal, o meu dia a dia. Eu não vou abrir mão disso, porque isso é o que eu sou. Eu quero viver dessa forma. E o que eu pensava eu sou assim. Não é possível que eu seja tão especial e que eu seja a única pessoa no mundo que é assim. Então, o que eu quero dizer pode ser que, por você ter essas características, você não pertença a um grupo específico, mas você vai encontrar o seu grupo. Então, quando você me diz, poxa, eu gosto de ver você descrevendo a multiplicidade, porque eu já me senti assim várias vezes. Olha lá, a gente se achou. Sim. Aliás, eu vou te contar um segredo. Ontem, a gente gravou pela primeira vez um episódio que chama Kardashian Cast, um novo podcast sobre Kardashians. E eu falei no episódio, aqui não é sobre carreira, eu quero falar sobre o meu guilty pleasure, sobre o meu prazer. E por que ele é guilty? Olha lá. Olha lá. Você entendeu? Qual que é o problema? Vou te contar uma história das Kardashians, então. Eu tava gravando um programa, se alguém assistiu esse programa, não exponha as pessoas envolvidas, por favor. Mas eu tava gravando um programa, uma colega minha, que fez um programa comigo durante muito tempo, e uma outra pessoa que participava do programa. E a gente tava falando, dica de assistir coisa, nananana, e essa minha colega falou, eu quero sugerir Keeping Up with the Kardashians. E a outra pessoa, aí a gente já tem um problema, porque eu não gosto de quem desmerece os outros, falou assim, Kardashian? Que é isso? E aí ficou um clima super constrangedor, porque pensa o seguinte, nós estamos aqui, você chega pra mim e fala, olha, indica um livro, eu indico um livro, aí você faz uma cara de, que é isso, gente? Que falta de respeito é essa? Aí eu que sou uma grande advogada, já tomei as dores da minha colega e falei, como assim? E ela falou assim, não sei o que é. E aí a minha colega, tô prestando atenção pra não falar o nome. Boa. Falou, eu te apresento. E ela falou, prefiro não conhecer. Pois eu olhei pra ela e falei assim, pois mas você deveria. Porque você é uma pessoa que trabalha com comunicação e essas mulheres transformaram o modo de fazer comunicação no mundo. Então, se você não conhece, quem tá mostrando falta de cultura é você. O problema é seu. Quem tem que estar guilty é ela. Não tem nenhum demérito em você gostar de Kardashian. Se você é uma pessoa que consegue falar sobre transição de carreira, sobre empreendedorismo, sobre, enfim, N assuntos, e você consegue também falar sobre Kardashian, isso significa que você sabe mais e não menos. Sim. É verdade. É a lógica da extensão. É o e não o ou. Você não precisa saber de uma coisa ou outra. Você pode saber sobre uma coisa e outra. É muito curioso isso, porque são padrões de o que é certo e o que é errado, que a gente é ensinado, a gente não sabe nem de onde veio, né? É do caldo cultural que a gente bebe. As mulheres enfrentam um dilema que ele é insolúvel. Insolúvel. Você não pode não fazer a unha, mas você também não pode estar com a unha vermelha. O seu cabelo, ele precisa ser feminino, mas ele também não pode ser feminino demais para não parecer que você está querendo seduzir alguém. A sua roupa, ela não pode ser tão masculina a ponto de você gerar uma repulsa porque você está negando o estereótipo do seu gênero, mas ela não pode ser tão feminina a ponto de você se descredibilizar num ambiente de liderança. Se você exerce a liderança, e isso não sou eu que estou falando, são as pesquisas que mostram, você precisa ser assertivo o suficiente para competir com uma liderança que segue um padrão masculino de liderança, mas você precisa ao mesmo tempo ser cordial o suficiente para que você não seja considerada não gostável. Você precisa ser agradável, e o padrão do agradável para a mulher é um agradável cordial.
Você não pode ser inteligente demais, porque senão isso vai gerar uma repulsa pelo público que te ouve, mas você também não pode ser modesta, porque a modéstia nos homens é entendida como um sinal de diminuição proposital para gerar simpatia, enquanto que nas mulheres é entendida como um discurso verdadeiro sobre a sua falta de capacidade. Então é um dilema insolúvel. Gente... Essa é a energia que a gente gasta o tempo inteiro. O tempo inteiro. Então, você não pode simplesmente você pega fazer... um Zuckerberg, põe um moletom, uma camiseta... Pensa você. Se a mulher coloca um tênis, é, oh meu Deus, ela está colocando um tênis. Se a mulher coloca um salto, é, oh meu Deus, ela está colocando um salto. É insuportável. Eu lembro uma vez que eu fui numa festa e que eu falei, vou ter essa festa, não sei que roupa eu vou. Minha mãe falou, vai de vestido. Eu falei, mãe, é que eu vou sem o Thiago, aí vestido, não sei. Você tem que pensar se você vai de vestido ou não vai de vestido. Pensa uma parlamentar. Uma parlamentar mulher. Como é que o homem vai pro parlamento? Uhum. Se a mulher for pro parlamento vestida como homem, porque ela tá vestida como um homem. Mas se ela for vestida como mulher, mas o decote pode estar demais. Se ela usa só preto, é porque ela usa só preto. Se ela usa cor, é porque ela usa cor. Se ela usa brinco, é porque ela usa brinco. Se ela não usa brinco, é porque ela não usa brinco. E aí o que eu penso, falei muito quando a gente chegou aqui sobre produtividade, sobre eficiência. Uhum. A gente tem um tanto de energia disponível e a gente fica desperdiçando a nossa energia o tempo inteiro. E o que as pessoas disseram para nós é que a gente não pode se apresentar inteiras porque isso é um confronto da ordem. As mulheres foram restritas aos espaços domésticos, as mulheres eram tuteladas pelos seus maridos e pais, as mulheres não podiam gerir o próprio patrimônio, as mulheres não puderam trabalhar fora e construir as suas carreiras. A mulher foi ter CPF quando? A mulher não pode ter ambição. Sim. A mulher é entendida como um ser relacional, ela precisa cuidar do outro. Você pode até falar que você quer ter sucesso na sua carreira, mas você precisa dizer que você quer ter sucesso para ajudar, para fazer, para cuidar. É verdade. Nunca pode ser por você. Então, o que eu pretendo com a minha existência pública, o que eu quero fazer quando eu mostro o meu trabalho é dizer, eu vou me permitir ser inteira, eu acredito que é possível ser múltipla e eu acho que todo mundo tem o direito de se entregar para o mundo nessa sua completude. Porque eu tenho um limite de coisas que eu posso realizar. Mas as mulheres que se inspiram, não só no que eu faço, mas no que a gente faz, elas podem realizar muitas coisas mais. E, de novo, são as pesquisas que mostram. Jovens, vou citar porque é muito importante. Alguns jovens, homens e mulheres, foram chamados a dar uma palestra. Tá. As mulheres, embora todo mundo diga que as mulheres falam muito, as pesquisas mostram que os homens, no geral, falam mais que as mulheres. Porque eles é que têm a prerrogativa da fala. Esses jovens foram chamados a dar uma palestra e foram submetidos a fotos da Hillary Clinton, da Angela Merkel, do Bill Clinton ou foto nenhuma. Quando as mulheres eram submetidas, quando eles todos eram submetidos a fotos do Bill Clinton ou foto nenhuma, as mulheres falavam menos quando elas eram submetidas a fotos da Angela Merkel e da Hillary Clinton. Caramba. Essa diferença desapareceu e o público disse que as mulheres foram mais eloquentes quando foram submetidas a essas fotos de mulheres poderosas. Uma outra pesquisa mostrou que a personagem de Arquivo X, que foi a primeira mulher que apareceu como uma mulher interessante na área de exatas, foi considerada referência e 2.000 mulheres entrevistadas para 63% dessas 2.000 mulheres na área de exatas. É isso que o que a gente consome faz com a gente. Então, a gente se apresentar publicamente dessa maneira livre vai fazer com que outras mulheres se sintam legitimadas a viver assim inteiras. E essas mulheres, eu tenho absoluta certeza, têm um potencial de realização imenso. Então, o que eu acho é que a gente tem o dever de falar, ok, eu me importo com a opinião dos outros, ok, eu vou me balançar de vez em quando, eu vou ter vontade de voltar para minha caixinha porque ela é mais confortável, ela me dá menos medo, mas eu não vou. Você fala menos razão, mais emoção. Mas não dá pra dar uma surtadinha? Eu surto toda vez. Ai, graças a Deus. Ai, graças a Deus. Porque você ó o ato falho, você falou, você fala menos razão, mais emoção. Ela não foi? Eu falei? Foi. Não. Menos emoção, mais razão. É porque eu já quero menos razão, mais emoção. Eu sou igual a você. Eu sou uma louca emocionada. Porque eu sou, tá? Eu sou daquelas que se desespera, chora, pessimista. Aí depois passa o pessimismo. Eu falei que eu sou a maior cagona do Brasil? Quiçá do mundo. Mas assim, quando você tem uma missão tão grande que é a sua existência
Porque a sua missão é uma missão macro. A sua existência abre caminhos para outras mulheres. A de todas nós. Você acha? Eu tenho certeza absoluta. Não acho. Afirmo. Tá. Não é crença, é convicção. Tá. Porque você pensa na sua missão todos os dias ou porque vira um fardo? Não vira um fardo. Você entende? É do tipo, hoje eu preciso planejar o que... Não é assim, né? Eu sou uma pessoa planejada, mas os altos e baixos, eles fazem parte da nossa missão. Inclusive quando expostos. Eu falo menos emoção e mais razão, não porque eu seja uma pessoa menos emoção e mais razão. É o inverso disso. É porque eu sou tão emoção, eu sou tão surtada, até no direito. Uhum. Chega um caso, minha primeira reação é sempre... não tem solução. Aí eu paro e falo... Pera. Então, olha que interessante. E isso é uma coisa que eu fui aprendendo e aprendendo até que eu tenho que explicar para as pessoas. O menos emoção e mais razão é como eu aprendi a lidar com quem eu sou. Eu preciso... depois eu faço... Distancio. Tá. E é no distanciamento que eu consigo lidar com a coisa. Seja um caso, seja a minha carreira, seja um problema afetivo no âmbito dos relacionamentos. Então, é uma ordem. E aí, eu entendo que todas as nossas existências, elas são um exemplo, porque a gente tem impacto nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, ainda que você não tenha um perfil público nas redes sociais, ainda que você não tenha um papel de liderança na empresa onde você trabalha, você com certeza tem alguém que trabalha do seu lado, você com certeza tem alguém que está próximo de você, e essa pessoa vai se espelhar em você. Quando eu penso na construção da minha persona pública, eu tenho uma prima que chama Alice. E ela está entrando na adolescência agora, ela era uma menina criança. E eu lembro de conversar com a mãe dela e falar, ela vai consumir o conteúdo das redes sociais. E eu quero que ela veja uma mulher que pode ser tudo que ela quiser. Se é isso que ela vai olhar, eu quero que para esse lugar que ela está olhando tenha esse exemplo que eu quero. Porque eu não quero que ela, como eu, na adolescência, ache que ela vai precisar podar um pedaço de si. Então eu já contei para ela, bonitinha, ela ficou feliz. Eu falei, eu pensei em você, era para você que eu queria mostrar. Ainda que eu não tivesse meu perfil público, a Alice estaria lá, a Laura estaria lá, a Marina estaria lá, que são minhas primas, a minha filha, a Ava, vai estar lá. Uhum. E elas vão olhar pra gente. Então, todo mundo tem esse papel. E padecer no caminho faz parte do papel. Porque o meu objetivo nunca é mostrar uma pessoa que não tem falhas, que não tem medo, que não tem insegurança. É o inverso disso. Uhum. Eu sou muito potente porque eu sou humana. Quando você me perguntou o que é sucesso, eu falei, é tentar. Não é conseguir. Uhum. Tentar, chorar, ter medo, voltar pra trás e aí tentar de novo. Isso é maravilhoso. É isso que faz a gente forte. Se só tem vitória, não tem força, não tem superação. Não tem superação. Então, eu não estou de maneira nenhuma querendo glamorizar nem santificar o sofrimento, porque eu não acredito nisso. Eu acho que a nossa vida deve ser uma vida de felicidade, de desfrute. Mas nunca, nenhuma existência será só felicidade e desfrute. Nunca, nenhuma jornada vai ser só satisfação e conquista. Então, a gente precisa naturalizar esses momentos. Sim. O Karnal te definiu como uma pessoa livre. Quando perguntaram para ele como é conviver com a Gabriela, ele falou, olha, ela é livre, você tem que estar pronto para isso. Eu fiquei muito emocionada quando ele falou isso. Eu achei muito bonito. Eu falei, que elogio. Que elogio, porque a gente está acostumado com elogios de você se encaixa no padrão estético, você é uma referência de mulher bonita. Isso você deve ouvir muito. Mas você ouvir que você é livre, aí sim você fala, caramba, eu realmente não sou igual a ninguém. Eu acho que o que mais me emocionou quando ele falou que eu sou uma pessoa livre é que eu muitas vezes me sinto uma pessoa presa também. Eu vou insistir nisso. Eu entendo. Porque eu não me interessa me colocar num lugar inacessível ou diferente. Me interessa me colocar num lugar comum. Eu acredito que a gente tem a capacidade de usufruir dessa liberdade, ainda que a gente esteja desatando alguns nós. Ainda que a gente esteja
trabalhando com algumas amarras. Eu sou muito livre porque eu tô nesse processo. Tá. A minha liberdade, ela se estrutura aí. Perfeito. Entendeu? Então, porque eu quero que os caroneiros que nos escutam entendam isso, assim. A liberdade tá nesse processo. Ela nunca vai ser plena. E é liberdade também reconhecer essas suas dificuldades. Porque, veja, se eu me submeto a um padrão de perfeição, de conquista, de sucesso, mesmo que ele pareça um padrão bom, sou eu me submetendo ao padrão. Então não tem liberdade aí. Reconhecer as próprias dificuldades é também um ato de liberdade. Ser livre é falar, eu sou assim. Eu tenho essa qualidade, eu tenho esse defeito, o jeito que eu quero viver é esse. Às vezes dá errado, mas às vezes dá certo. E vamos lá, galera. E eu vou fazer o que eu quero hoje, se eu mudar de ideia amanhã eu vou mudar também. E aí eu vou ficar com medo e vou dar 2 passos para trás, depois eu dou 3 para frente e nós vamos seguindo. Eu acho que isso é ser livre. É você dizer, mas aí é ridículo que você gosta, porque você gosta das Kardashians. Pois pode ser pra você. Então tá bom, eu acho ridículo você achar ridículo que outra pessoa gosta, gastar seu tempo com outra pessoa. Então, entendeu? Você sabe que nessa conversa com o Karnal vocês falam muito de uma questão de cancelamento, né? De já vivenciar isso, e o direito penal te dá o direito de defesa. Mais para algumas pessoas do que para outras, porque a gente ainda tem uma sociedade muito desigual que, infelizmente, não aplica todas as garantias do direito penal, do processo penal, para todo mundo de forma igualitária. Mas, sim, desculpa o disclaimer, mas como advogada, eu acho importante precisava. você falar. Até porque eu não sei, não é minha área. Então, e a internet não te dá o direito de defesa. Isso mexe muito comigo e às vezes eu sinto que, por exemplo, até me breca de criar mais conteúdo e ser mais espontânea, porque eu falo, se eu errar alguma coisa, meu Deus, nanana, e bababá. Eu assisto as entrevistas depois, antes de ir pro ar, eu penso, se o meu convidado pode ser prejudicado, se eu posso ser prejudicado, eu penso em tudo. Eu envelopo e falo, não, isso aqui tira porque é estranho. Eu tomo muito cuidado até pro meu convidado não ser prejudicado. E eu sinto que, como você vê essa estruturação do cancelamento nas redes sociais, como é a sua visão do não direito de resposta, como é isso no seu ponto de vista? Pois olha, eu acho que o cuidado com o que a gente fala, ele é necessário por um lado, porque a gente tem uma sociedade desigual, preconceituosa e reprodutora de comportamentos nocivos, principalmente para minorias. Então a gente precisa desse cuidado para não continuar perpetuando um discurso violento. Mas até a gente chegar num nível de equilíbrio, eu também sei que, dado o poder para as massas, a gente vai ter tribunais que julgam tudo o tempo inteiro, porque sobre o que você está falando não é sobre esses casos extremos, você está falando do dia a dia de qualquer... Não sobre casos extremos. Exato, eu vou chegar lá. Mas eu acho que a internet ela tem uma pegadinha, porque você sempre tem o direito de resposta, veja só. Só que as pessoas não querem escutar, né? Então, porque eu fui atacada, alguém distorceu uma fala minha, isso já aconteceu inúmeras vezes. Eu posso responder? Posso, só que eu tenho 2 problemas. Primeiro que, no geral, quem tá me atacando não quer saber se a fala foi distorcida ou não. A pessoa só quer desopilar um ódio que ela sente, existe uma mecânica de ressentimento. E depois, que o assunto tem essa proporção X. Se eu falo sobre aquilo no meu perfil, o assunto, que é uma distorção, vai ter a proporção 5x. Então não é que eu não possa falar, que estrategicamente não é bom que eu fale. Entendi. Porque senão você dá palco para a distorção que fizeram sobre aquilo que você falou. Este é o primeiro problema. A segunda coisa é que a gente tende a achar que o cancelamento ele é maior do que ele efetivamente é. A gente está meio apavorado, porque é uma dinâmica nova. Eu, no começo, ficava muito, muito aflita. Muito, de passar mal, assim, de ir pro banheiro vomitar de nervoso. E aí eu comecei a olhar para a magnitude da coisa. Então, às vezes, você vai para o primeiro lugar do Trending Topics do X, que agora não chama mais Twitter, que nome horroroso. Que nome, né, horroroso. Nossa, olha, péssimo. Mas, enfim, você vai para o Trending Topics do Twitter e você fala... Brasil! O Brasil tá falando de mim! Tá falando de mim. Você está pelada na Praça da Sé. Essa é a sensação. Mas não é? Pelado na Praça da Sé. Aí você vai olhar, tem 3.000 tweets.
Se a gente for somar todas as minhas redes, sei lá, tem 4, 5 milhões de pessoas. Sim. Não é o Brasil inteiro. Sim. Está longe de ser. Mas isso é o que a rede social gera como sensação. E aí tem uma coisa, uma vez eu fui cancelada, porque também distorceram uma fala minha, uma pessoa postou. Ela falou tá. E apareceu um terceiro que falou, ela não falou nada disso. Você tá inventando. E o cara que tinha postado, que deu origem ao cancelamento, falou, não falou, mas podia ter falado. É a cara dela. Quer dizer... Não adianta você se defender. Você percebeu? Porque assim, você pode até falar, não, vou usar minhas redes pra me defender, mas a pessoa não quer, ela já te odeia. E aí o que você precisa é... E é o negócio do pertencimento. Eu não vou pertencer a todas as turmas. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então vai existir uma galera que te detesta por várias razões. O fato de você ser uma mulher que rompe o estereótipo, a expectativa social e constrói essa existência múltipla, essa existência mais ampla, gera um incômodo em muita gente. Sim. Em muita gente que tá preso na caixinha e fica puto se você ousa sair. Puto! Por quê? Porque a pessoa se convenceu de que viver apertada na caixa é a única possibilidade. De repente você vai lá e sai da caixa, a pessoa diz, que filha da puta. Em vez de falar, olha lá, dá pra sair da caixa. A pessoa fala, não, ela já tá atrofiada, não consegue mais sair dali. Essa pessoa que te detesta, que fala, não falou, mas podia ter falado, você vai querer se explicar pra ela pra quê? Porque as mulheres têm outro problema, que é querer se explicar demais, né? A gente se explica muito. Total. Eu dou justificativa pra quem nem me perguntou, entendeu? Eu tô ali falando. Quando eu ia estrear na TV, no pré, assim, eu tenho uma coisa, quando eu tô num surto, olha, essa é uma dica boa, porque você falou que você também fica muito doida. Quando eu tô num surto, que eu tô, eu não penso claramente. Aí quando o surto passa, eu escrevo recados pra mim num caderno, pra eu ler quando o próximo surto vier. Então, oi, Gabriela, neste momento que você está sã, a reflexão sobre o que passou é essa. Então, eu escrevo ali. E uma das reflexões que eu tenho num caderno antigo é, para de se explicar. Porque eu me explico o tempo inteiro. E eu ainda quero. Então, de novo, as pessoas distorcem alguma coisa que eu falei. A minha assessoria de imprensa quer morrer. Porque eu fico, não, eu quero explicar. E eles falam, Gabriela, deixa. Mas eu tô aprendendo, entendeu? Mas eu fico, Sim. E aí eu... Porque eu falei, eu preciso perguntar. Você já foi cancelada? Então... Mais ou menos. Uma vez eu fui cancelada porque... Bota um bip aí, Dantas, porque eu não quero esse problema pra mim de novo. Eu falei que eu gostava de... Você falou que as pessoas deveriam ser obrigadas a fazer isso? Você falou que isso deveria ser institucionalizado como uma política pública? Não. Você falou que quem não gosta é burro? Não. Eu gosto de jiló. Você gosta de jiló? Precisa me cancelar porque eu gosto de jiló? Não tô falando para as pessoas comerem jiló, tô falando que eu gosto de jiló. Calma, galera. Sim. Entende que o menos emoção e mais razão ele é necessário? Mas tem uma coisa que é dinâmica das redes também, que é argumentar em favor do que você acredita, adotar uma postura de produção, de construção, é muito mais difícil. Qual que é o método fácil de tentativa de formação de personalidade? É a diferenciação, que é como a gente começa. A gente define quem a gente é se diferenciando do outro, né? Primeira pessoa é a nossa mãe. Sim. Mas aí a gente olha na rede social e fala, a Thaís diz que gosta de fubá. Você fala, não gosto de fubá, fubá é horroroso, entendeu? Então, eu não preciso construir nada, eu só preciso destruir o outro. E aí eu me estruturo. Tem muita gente que cresce muito nas redes sociais com essa dinâmica. Com essa dinâmica. Agora a gente está falando de empreendedorismo, então se alguém estiver pensando em empreender nessa área, ter muitos seguidores e conseguir viralização na rede social é muito diferente de conseguir monetizar a sua existência na rede social. Então, toma cuidado com essa técnica de destruir para construir a sua audiência, porque, no geral, uma audiência de destruição não é uma audiência que consome. Então, em termos de empreendedorismo, eu considero uma estratégia ruim. Mas você sabe que a gente falou disso ontem no jantar, né, Thaís? Que agora o TikTok, ele tá pegando um caminho de muitos reviews negativos viralizam muito de inúmeros produtos. Então... as pessoas compram e esgotam os produtos para fazer reviews negativas. Então, a marca acaba vendendo muito, o que é super confuso.
mediante a uma publicidade ruim, entendeu? Eu acho que pode ter um impacto de curto prazo, não é um impacto perene, de longo prazo, mas o que eu fico pensando é, tudo bem, você vai conseguir as visualizações e a remuneração baixinha do TikTok. Você acha que a marca vai te contratar para fazer um review negativo? Não. Ela vai te pagar por aquela publicidade? Então, seu potencial de monetização do conteúdo, ele fica limitado. Ele fica limitado. É curioso isso, né? Eu acho que é uma moda que vai passar, se Deus quiser, porque eu falo, gente, as pessoas o tempo inteiro, elas estão indo agora pro TikTok, parece que se for um review bom, as pessoas ficam, é vendida, é não sei o quê. Vamos entrar nessa esfera também. A gente, acho que muitas pessoas que têm presença no digital contribuíram, algumas ainda contribuem para essa lógica. Eu falo muito sobre isso, dou inclusive entrevistas para o Meio Mensagem, falei com diversas marcas, falo com os meus parceiros. Lembra no começo que era assim, tipo, ou quem fala assim, isso não é publi, viu? Porque quando é publi é ruim. Sim. Se quando eu estou fazendo algo que não é uma publicidade paga, eu digo, essa caneca é maravilhosa, não é publi. Ao falar não é publi, eu automaticamente estou criando para o meu interlocutor a ideia de que quando é publi, eu preciso desconfiar. Porque se eu preciso pontuar que isso não é... Esse seu insight. Né, é o que a comunicação, o subtexto está dizendo. E aí você gera no seu interlocutor, na pessoa que te segue, essa sensação. Então você vai fazer a sua publicidade e ele vai estar com aquela ideia que foi plantada na cabeça dele. A gente tem no Brasil um problema com essa questão da comercialização de coisas, principalmente com mulheres comercializando coisas. E a rede social tem muito da presença feminina, principalmente nas publicidades. Se a gente pensar nas marcas de cosméticos e tudo mais. Não tem problema você falar de algo que você gosta. Agora tem problema você receber para falar de algo que você gosta. As pessoas não lidam tão bem com dinheiro. Mulheres não conseguem falar sobre dinheiro, é muito difícil a gente conseguir pedir aumento, a gente tem dificuldade de atribuir o nosso preço, o nosso valor, para negociar o serviço ou o produto que a gente vende ou o serviço que a gente presta, e a gente tende a perpetuar esses nossos tabus quando a gente consome algum tipo de conteúdo. O que eu digo para minha audiência eu produzo muito conteúdo nas redes sociais, muito conteúdo, produzi muitos vídeos no YouTube, tenho os meus livros, enfim, conteúdo de monte, na televisão. Em todos os lugares você tem um intervalo comercial. Em todos. Em todos os espaços você precisa ter um modelo de monetização. Porque as pessoas não estão vendo, mas aqui tem 1, 2, 3 câmeras, ali tem um computador, tem 3 pessoas na equipe. A gente está num espaço que você precisa pagar. Então, tudo isso depende de um dispêndio de dinheiro. Automaticamente, você precisa de um retorno financeiro. Senão, não faz sentido. Sim. Porque não faz para ninguém. Quando alguém diz, que absurdo você fazer publi, dá para você perguntar, o que você faz? A pessoa diz, eu sou manicure. Você fala, então vem fazer minha unha de graça. Não, por que não? Você não está vendendo o seu trabalho? Então eu vendo o meu. E se você gosta do conteúdo, não precisa ser o que eu produzo, mas se você gosta do conteúdo que qualquer pessoa produz, quando um anunciante procura esta pessoa, o anunciante está financiando o conteúdo que você gosta. Então, a hora que você for fazer uma escolha de consumo, vale a pena você pensar nos anunciantes que valorizam as pessoas de quem você gosta de consumir o conteúdo. Esse é o ciclo virtuoso. A gente lê uma revista, tem propaganda. A gente assiste televisão, tem propaganda. Para você assistir qualquer plataforma de vídeo sem propaganda, você precisa fazer o quê? Pagar uma mensalidade. Não à toa que alguns influenciadores estão criando um serviço de oferecimento de conteúdo mediante contraprestação de mensalidade que não tem a publicidade, porque aí um modelo de remuneração é outro. Então, se você olha para a rede social e não consegue entender o que está sendo negociado, o que está acontecendo ali, qual é o modelo de remuneração desse negócio, você está perdendo a chance de compreender o mundo que a gente vive, de eventualmente explorar esse modelo de negócio no desenvolvimento da sua carreira. Você não sabe como isso foi importante para mim, porque ontem eu fui chamada para participar de um podcast que chama Beijo, Manu. O que tem na Manu sua carteira? com Manu? Bordache. Não a Xavier. Não a Xavier. Xavier é minha amiga também. Ela falou que ia gravar com você. A Manu Bordache é do Still the Look? Do Still the Look. E ela tá fazendo uma parceria agora com um veículo financeiro. E ela me chamou para participar do podcast dela para falar sobre dinheiro. Aí eu falei, sobre dinheiro? Aí ela falou, Aí eu falei, não pode ser sobre sexo? Aí ela falou, por quê? Eu falei, porque eu me sinto mais confortável falando sobre sexo do que sobre dinheiro. Dinheiro pra mim é um tabu, Manu. Aí ela falou,
ela falou, Thaís, mas a gente tem que falar disso, mesmo que seja um tabu para ajudar outras mulheres. Claro. Aí, você falando isso, tipo assim, é lógico que tem que ser cobrado, é uma prestação de serviço. A gente está aqui e, nossa, para mim foi uma ajuda muito grande. Você não sabe, assim, foi uma mensagem para mim. Que bom. Esse momento aqui. Mas eu acho até assim, mas eu não gosto da forma como o mundo se organiza. Uhum. Tudo bem. Mas, por enquanto, ele se organiza dessa maneira. E a gente precisa se organizar também dessa maneira. O nosso tempo é recurso que a gente também que é escasso, que a gente precisa negociar. Então, como é que você faz a gestão do seu tempo? Uhum. Se você tem um tempo que você pode gastar com atividades não remuneradas, outro tempo, por que eu tive que fazer uma reserva de emergência para custear o tempo que eu ficaria sem remuneração para fazer a transição de carreira? Porque eu preciso pagar a conta, gente. Sim. É assim que a roda gira. É assim que a Se a roda gente gira. não falar sobre isso, a gente não fala para as pessoas que estão pensando em fazer a transição de carreira sobre guarda dinheiro. E aí, quando a transição demora mais tempo do que essa pessoa imaginou, ela não vai ter dinheiro para pagar a conta, ela vai ter que voltar para o estágio anterior, muito provavelmente desamparada, numa condição pior. Precisa... E desmotivada e com uma sensação de derrota, ainda pro psicológico. Que a gente começou até a falar sobre o luto e eu não concluí, mas é isso. Quando eu fui fazer a transição e a coisa não aconteceu como eu achei que ia acontecer, porque eu demorei um tempo. As pessoas falam, apareceu e aconteceu. Sim, mas eu tava parada durante um tempo. Tá. O Karnal fala muito isso. Quanto tempo você demorou para acontecer de repente? Uhum. Maravilhoso. Você fica, meu dinheiro tá acabando, o que eu vou fazer? Agora eu já comecei nas redes sociais, meus colegas advogados estão todos me ridicularizando, como é que eu volto para advocacia, socorro. Então precisa ter pensado financeiramente, materialmente na gestão da sua coisa. E se você for iniciar qualquer negócio, você não faz contratação de pessoas sem pensar no critério financeiro e de perenidade do seu negócio. Você precisa saber se você consegue custear aquela prestação de serviço, não só imediatamente, mas no longo prazo, se o retorno da sua empresa é sustentável. Então, todos os investimentos que eu faço, na minha assessoria de imprensa, com a minha stylist, com os meus pesquisadores, tudo tem cálculo financeiro, não é só desejo. Você tem pesquisadores? Tenho. Que máximo. Eu tive durante muito tempo a Laura, que trabalhou comigo, maravilhosa, que agora foi fazer mestrado em Chicago, incrível. Fiquei muito feliz que ela tá lá, escrevi a carta de recomendação dela para a universidade. Que legal. E me ajudou muito nos vídeos do YouTube, na estruturação dos conteúdos. E geralmente, quando eu vou fazer trabalhos específicos, eu contrato pesquisadores, como todas as instituições de ensino, enfim. Que bárbaro isso. Nossa, parabéns. Você sabe porque muita gente senta e nem roteiro faz. Eu sei. Então, assim, E é a coisa que eu falo, assim, que é o que toma mais tempo. Pra mim, sentar e bater o papo... É fácil, né? É fácil. Mas, assim... E aí, o tempo que você gasta pra fazer o roteiro, ele tem que estar no seu cálculo financeiro. Sim. Porque o seu tempo é dinheiro. Eu sei que é clichê, mas é verdade. É verdade, você tem razão. E foi a primeira coisa que eu te falei quando eu abri a porta. É verdade. Você falou do roteiro. Maravilhoso. Mas é uma coisa que a gente às vezes para e pensa, por exemplo, eu sempre achei que você sentasse e falasse. Não, por quê, moço? Tudo que... Muito! Nos debates, eu tinha uma rotina de estudo. Eu fui contratada para estrear na televisão. Meu salário não era nada. Meu Deus, que as pessoas acham que televisão e tal. Eu lembro de um colega meu dizendo... Aliás, isso é muito importante também, porque quando a gente fala de autovalorização, você precisa ter uma consciência clara do que você tem para levar para a mesa. Por isso, falar sobre dinheiro e sobre negociação é importante, porque a gente consegue endereçar esses outros assuntos. Um colega falou, que absurdo, você vai aceitar isso? Você ganhava muito mais como advogada. Eu falei, mas como advogada, eu já tenho o que entregar. Eu tenho a minha atividade anterior para eu negociar, para eu barganhar. Como comunicadora, eu ainda não tenho nada. Então, eu não só vou aceitar, como eu vou aceitar, eu vou usar todo esse recurso para formar uma equipe de pesquisa, eu vou fazer um puta trabalho, e aí, quando eu construir o meu valor, aí eu barganho em cima dele. Que foi exatamente o que aconteceu. Aí eu consegui... Então, você reinvestiu o dinheiro que você ganhou. Exatamente. E eu tinha uma rotina de estudo, eu acordava, porque o programa era de manhã, acho que
5 horas da manhã, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente agora. Mas eu chegava na minha casa, imagina que eu dormia mal, né? Tava super nervosa. Eu chegava na minha casa, tipo, meio-dia, eu comia até a 1, da 1 às 2h30 eu descansava um pouco, às 3 horas da tarde eu começava uma diária de 8 horas de pesquisa. Eu não só pesquisava o tema que eu ia estudar, mas eu pesquisava o posicionamento das pessoas com quem eu ia debater para eu conseguir ter todas as saídas. Se eu tivesse dúvida, eu ligava para as pessoas com quem eu tinha contato. E aí eu acho bom se preparar para fazer perguntas. Eu não ligo para alguém para tomar o tempo dessa pessoa sem ter, por exemplo, lido o livro que a pessoa escreveu sobre esse assunto para fazer perguntas específicas e pontuais e conseguir sanar as minhas dúvidas. E eu tinha, antes da gente estrear, eu começo esse trabalho 2 meses antes. Eu até hoje tenho no meu Drive, na nuvem, uma pesquisa sobre temas relevantes. Eu tenho um repositório de estudos de pesquisa sobre temas que um dia eu posso querer usar. Então, os meus pesquisadores funcionam assim também. Eu acho que isso vai ser um tema importante. Então, eu quero um levantamento vasto sobre isso para quando eu precisar, eu ter. Nossa, e como a gente encontra um pesquisador? Você encontra em universidades. Entendi. Então, você faz o recrutamento... Eu tenho quem faça pra mim, pra minha equipe. Legal. Eu opino sobre todo mundo, mas eu tava falando sobre isso essa semana, inclusive. Nas redes sociais? Com o Júlio. Não, com o Júlio, que trabalha comigo. Tá. Caramba, que interessante, que mundo. Nossa, que incrível. Você vê que um conteúdo bom, que dura, que vale a pena a gente dedicar um tempo, ele leva tempo pra ser construído também. Dá um puto trabalho. E não, você não tem que pensar só no conteúdo, né? Que é a forma como você vai apresentar. Então, imagina que, sei lá, uma pessoa traz insights de XYZ autores, eu tenho esse livro e esse livro, eu tenho mais alguns artigos. A hora que eu vou me embrenhar por aquilo, eu tenho que estudar tudo aquilo, eu tenho que compreender tudo aquilo e eu preciso pensar em como eu vou transmitir aquilo. Então, de uma pesquisa de 100 coisas, por exemplo, muito provavelmente você descarta 85 e usa as outras 15 e mesmo assim muito resumidas para você conseguir passar de um jeito mais fácil. É bem trabalhoso, mas é muito legal, porque eu ontem à noite estava indo dormir e falei com um colega meu por um áudio, falei, cara, como é delicioso estudar, né? Porque eu não me sinto... meu maior sentimento de potência é quando eu estou estudando, porque para mim aprender alguma coisa é um milagre. Eu falo, que legal! Eu me sinto eu me sinto me preenchendo. É uma coisa muito louca. E se expandindo. Você fala, nossa, olha meu tamanho, assim, você vai fazendo... Você fala, nossa, agora eu sei isso, agora ninguém me segura. Não, e agora louco. Eu sei isso e fiz a conexão com aquilo e agora eu vou pensar em aquilo outro. É muito legal. Nossa, isso é muito bom. Vamos falar suas redes sociais, onde você tá. Você tem LinkedIn? Então. Porque eu entrei no seu LinkedIn, ele tá meio... Eu sou de... Eu queria falar isso. Alguém aí, caroneiro, caroneiro, que está assistindo, é porque eu chamo meus alunos do Clube de Clubbers. Alguém que está assistindo é bom de ajudar a gente a arrumar o LinkedIn? Eu te indico uma pessoa que trabalha no LinkedIn com pessoas públicas. Já indicaram pra gente, né? A gente começou e não continuou. Tá. Entendeu? Tem falha aí nesse processo. Não, tranquilo. No meu LinkedIn eu ainda sou advogada e trabalho no Toron, né? Então. Eu olhei isso e falei, não. Exato. É porque a gente tem uma audiência lá, só por isso que eu te pergunto. Quando que vai ao ar? Daqui a 3 semanas. Vai estar pronto o meu LinkedIn. Tá? Depois vou te pedir. Tô me comprometendo aqui. Não. Presta atenção. Vai ficar com você. Não, beleza. Não, meu LinkedIn deve estar Gabriela Prioli Della Vedova, vou trocar. No Instagram eu sou Gabriela Prioli, no TikTok eu sou Gabriela Prioli, no YouTube eu sou Gabriela Prioli e no Twitter eu sou Gabriela Prioli. Perfeito. Então... E na TV eu sou Gabriela Prioli também. E vamos indicar os seus livros, porque, assim, eu escrevi um livro recentemente, também um romance. E, que legal! Depois eu vou te mandar. Eu quero. É um livro bem gostoso e eu acho que a leitura nos enriquece muito. Demais. E nos leva para universos paralelos, assim. Total. Eu gosto de imersão. Quais são os nomes dos seus 2 livros para a gente falar? É na Amazon, onde a gente encontra? Encontra no site da Companhia das Letras, que é a minha editora, e encontra em qualquer uma dessas plataformas de comércio digital de livros. E tem no Kindle também. O meu primeiro livro é O Política é para Todos.
ele é um manual. O ministro Luiz Roberto Barroso definiu como um curso de direito constitucional para iniciantes. Que legal! Achei, assim, incrível, maravilhoso. Ele explica como funciona o nosso sistema político. Então, como é a divisão dos poderes, qual que é a competência de cada um, como funciona uma campanha eleitoral, como é o financiamento eleitoral, fala um pouco de processo legislativo, então é bem interessante. Com uma linguagem para leigos. Então, com uma linguagem para leigo. É muito, muito fácil de entender, inclusive para adolescentes. Eu tenho muitas mães que me falam, dei o seu livro, ou professores que usam o livro com os alunos e funciona super. É ótimo. E aí o ministro Luiz Roberto Barroso, que já tinha lido meu primeiro livro e falou sobre ele, escreveu a orelha do meu segundo livro, que é o Ideologias. Eu, quando começo a falar sobre política, e principalmente no meu primeiro clube do livro, percebo que existe um problema hoje, em virtude da polarização, principalmente da polarização nas redes sociais. Eu assisti suas lives com a Anitta para aprender, tá? Na sociedade, a gente percebe uma polarização menos estridente do que nas redes sociais. De novo, as redes sociais são um recorte. Mas como a gente vive muito na tecnologia, as pessoas se sentem constrangidas por essa estridência polarizada das redes. Então fica essa coisa de esquerda, direita, socialista, comunista, conservador, e as pessoas, liberal, você é um liberalzinho, e elas ficam se degladiando, sem muitas vezes saber o que aqueles rótulos significam. Então, dentro do socialismo, e esse guarda-chuva do socialismo abarca o comunismo, dentro do socialismo existem muitas visões, dentro da esquerda existem muitas esquerdas, muito diferentes. Existem, inclusive, esquerdas que acham que quem se acha de esquerda já foi para o outro lado, já virou direita, não é mais esquerda, e as pessoas vão debater sobre isso. Dentro do liberalismo existem muitos liberalismos. Os liberais não são todos iguais, são combinações muito diferentes. A mesma coisa acontece com o conservadorismo. Então, no Ideologias, que é o meu segundo livro, o que eu faço é explicar essas 3 macroideologias, o socialismo, o liberalismo e o conservadorismo, também de um jeito muito simples, apresentando autores, caso as pessoas queiram conhecer, e permitindo que as pessoas consigam se definir no espectro político, entender quem elas são, entender o que elas têm de cada uma dessas correntes, com o que elas concordam, o que elas criticam, do que elas se distanciam, para que cada um possa entender melhor o seu próprio pensamento e o seu próprio objetivo e as políticas que entende como necessárias para o mundo que a gente vive. Sempre uma educadora. Que bom. O Ideologias é um livro muito legal. O Política é para Todos também, claro, mas ele é meu primeiro, eu estou falando agora do segundo, que é o lançamento mais recente. A gente não, até o lançamento de Ideologias, a gente não tinha no Brasil um livro que explicasse de forma mais resumida, de forma simples, mas de maneira nenhuma simplista. Ele é um livro que é fruto de uma pesquisa muito extensa, ele é um livro denso, e ele, com certeza, a pessoa que leu Ideologias, ela sai informada suficientemente para entrar em qualquer debate sobre esse assunto, você sai muito bem. Na sua bio, você fala dessa frase que eu falei no Abre, né? Que é uma convivência pacífica entre a superfície e o profundo. Falamos bastante do profundo aqui. Agora eu quero falar da superfície. O que tem te dado prazer na superfície? Eu amo Kardashians. Aliás, tem um perfil no TikTok de uma menina que imita as Kardashians. Ah, uma gringa. Faz, que ela tem as unhas igual a Chloe. É muito que ela fala, bom. No, not like Gabriella, seriously? E a Courtney é só... E a Kim... Gente, ela é brilhante. Ela é maravilhosa. Eu amo ela. Ela é brilhante. Agora, você já assistiu Sunset Milha de Ouro? Gente, eles falam pra mim, eu não assisti ainda. Eu já troquei mensagens com a Kristen Quinn. Não acredito. Ela me seguiu por um tempo, mas ela parou. Ah, não! Eu não sei! E quando eu fui no Coachella assistir o show da Anitta, no espaço VIP, lá, 1000 artistas, Jared Leto, lá, sabe com quem que eu tirei foto? Com o Jason. Oppenheim. Gente, eu tenho a foto com ele, eu mando pra vocês colocarem assim na tela. Perfeito. Vou ver se eu acho. Gente. Eu amo. Então, assim, realities e eu fico assim, eu sou uma pessoa volúvel. Então eu tô toda assim, eu ia falar um estilo minimalista, mas eu tô com um brinco gigante, meio uma pirâmide dourada. Mas o resto tá ligeiramente minimalista, embora minha bota venha até a coxa também. Então tem uma questão.
Mas eu assisto o Sunset Milha de Ouro e eu fico querendo virar a garota de LA e, tipo, falar com o nariz meio anasalado e tal. Tá, eu super entendo. Eu fico querendo, entendeu? Então, Assisto Kardashians, quero usar todas as roupas da Skims. todas as roupas. Meu sutiã aqui Skims. Maravilhoso. Minha calcinha Skims. Eu sou daquelas... Eu pago a taxa de importação, entendeu? Só pra usar Skims. Então, eu sou dessas. Eu fico ali na fila quando vai lançar um produto. Eu adoro olhar Fit Check, Get Ready With Me, todas essas coisas do TikTok. Eu amo. Nossa, que delícia. E eu ainda tenho uma dificuldade, tá? Embora eu me mostre múltipla, quando eu vou mostrar meu dia a dia, meu skincare e tal, eu ainda percebo o sensor ali da academia, da seriedade, operando sobre mim. Mas aí eu vou e enfrento. E faz. Mas eu amo de paixão. Agora tem aqueles assim, My Morning Routine. Que tem aquela morning routine, gente? Aí eu cheguei outro dia pro Thiago e falei assim, Thiago, a gente precisa fazer uns lattes aqui em casa, né? Uns ladinhos de vidro. Você é igual a mim, não é? Olha lá, eu sei. Sunday reset. Não é? O pudim de chia, overnight oats, sabe? Girl. Porra, é tudo. Eu olho tudo. Aí, maquiagem. Eu amo. A Mary Phillips. Sei tudo. Sei tudo. Ela é a maior compradora de maquiagem de Queria dizer pra vocês, não sei se vocês estão por dentro, mas a Mary Phillips, ela faz o corretivo e o contorno por baixo da base, mas o blush vem depois. Tá? Que ela explicou. Dá a diferença. Me explica, assim, agora você tá no Saia Justa, debatendo com mulheres incríveis. Maravilhosas. Incríveis, assim, dilemas da vida, do cotidiano. Me explica um pouco mais do seu momento de carreira e o que a gente pode esperar. Gabriela, dá um spoiler, por favor, porque é sempre uma surpresa. Pra mim foi uma surpresa o Saia Justa e eu falei, nossa, realmente ela se encaixa lá perfeitamente. Mas assim, que mais que a gente pode esperar? Né? Eu fiquei muito feliz com o convite pro Saia, porque eu sou fã do Saia, porque ir pra Globo é maravilhoso, numa carreira curta, né? Porque eu tô na comunicação não faz nem 4 anos. E é uma chance de mostrar que existe profundidade nos assuntos não necessariamente da política institucional, porque as pessoas têm a tendência de achar que só é político aquilo que está na capa do jornal porque aconteceu em Brasília. Ou que está na seção política do jornal. Mas quando a gente fala sobre maternidade, quando a gente fala sobre epidemia de solidão, quando a gente fala sobre tecnologia, quando a gente fala sobre o tabu, que é falar sobre dinheiro, tudo isso é político. Tudo isso são assuntos políticos. Quando a gente fala sobre as mulheres viverem a sua integralidade, isso é político, porque isso é fruto da cultura e a gente precisa de mulheres com esse potencial e com consciência da sua potência para que elas possam fazer a diferença. Então é muito legal estar num ambiente diferente, falando sobre assuntos relevantes de uma maneira mais leve, porque eu acredito que a leveza alcança mais ouvidos e o meu objetivo é sempre expandir esse meu poder de influência, porque eu considero que a minha influência tem aquela capacidade de, enfim, permitir... E tem mesmo. Eu acredito nisso, eu não vou ser... Não, mas... cínica e dizer, não, imagina, eu acredito, senão eu não faria isso, senão eu não estaria trabalhando com comunicação. E para o futuro, eu tenho um projeto do meu próximo livro que é mais ligado às mulheres, então falando sobre esse viés de gênero, sobre como ele impacta as nossas vidas e propondo tudo com base em dados, em muita pesquisa, que inclusive já está sendo realizada, e falando sobre estratégias para a gente superar isso. Então, como que a gente faz não só para tomar consciência, mas para também conseguir superar isso e, enfim, viver essa inteireza que permite que a gente seja modelo para outras mulheres, para que a gente consiga diminuir esse distanciamento nos espaços de poder entre mulheres e homens. Junto disso, eu estou com um projeto de um novo... Eu tenho mais de 60 mil alunos nos cursos online. O Clube do Livro 2024 chega em abril. Então, todo abril a gente lança o Clube do Livro, que é um projeto maravilhoso, do qual eu tenho muito orgulho. E o meu próximo projeto nessa área também vem com um curso sobre comunicação, que as pessoas me pedem desde que eu comecei. Você tá brincando. E vai ser assim, menina dos olhos. Oratória é a aula que as pessoas mais me pedem. Nossa, eu vou comprar. Com certeza, eu vou fazer. Não, porque... Ele tá aí, eu só não falo quando. Não tem problema, a gente espera. Não, mas ele tá... Não, tá é porque eu acho que assim... bem no forninho. Não, mas eu acho que, nossa, vai ser um sucesso, porque realmente a gente tem que valorizar muito os professores, porque é um dom de compartilhar o conteúdo e você conseguiu fazer isso de uma forma macro.
Então, assim, é muito legal. Com certeza vai ser sucesso esse Mas curso. a minha carreira me desenvolve mais nesse espaço agora. Claro que eu não deixo de falar sobre outros assuntos, eu estou sempre voltando com os assuntos pelos quais as pessoas, acho que em primeiro lugar, me conheceram, mas esses temas como desenvolver as nossas habilidades, como a gente consegue se apresentar, focado no público feminino, mas não só, deve tomar grande parte do meu tempo de agora em diante. Gostei. A gente tem um quadro aqui que chama Pneu Furado. Que é assim, toda estrada tem um erro de carreira. E eu sou apaixonada por erros. Porque eu acho que os empreendedores são feitos dos erros. E não de maré baixa. E não só de oceano azul. Sim. Que erro na sua carreira que você hoje olha e fala, graças a Deus que aconteceu? Acho que todos. Primeiro todos, porque eu acho que errar é ter a possibilidade de ter o feedback e corrigir rota. Eu tenho uma coisa que aconteceu quando eu era jovem, na faculdade, eu fui fazer um intercâmbio em Portugal. E imagina que eu nunca tinha viajado para a Europa, porque as pessoas às vezes não sabem, mas eu vim de uma realidade financeira que não era de abundância. Meu pai morreu quando eu era muito nova, eu tinha 6 anos, a gente ficou com uma vida financeira bem difícil. Eu estudei em colégio particular só porque eu tive bolsa de 100%, porque senão não seria possível para mim. E não viajei para fora do país até eu estar na faculdade e conseguir essa oportunidade de estudar fora. E fui para Portugal. E aí eu conseguia viajar para alguns lugares e tal, e roubaram meu computador. E eu não salvava ainda coisas na nuvem, eu tinha feito um trabalho para uma disciplina, roubaram, eu tinha uma viagem, era ou fazer o trabalho bem feito, ou viajar, eu fui viajar e fiz um trabalho mequetrefe. E quando eu entreguei, o professor me deu uma lavada, mas uma lavada, perguntando se eu sabia que eu estava ali, que eu tinha tomado a vaga de outra pessoa que se dedicaria, mas assim, uma lavada. Que eu chorei naquele corredor durante muito tempo, mas foi uma coisa que me fez ter um padrão de excelência nas minhas entregas seguintes, que me dá um pouco de trabalho, eu acho que talvez eu seja além do saudável, mas que orientou a minha vida profissional dali em diante de forma muito significativa. Muito foi uma lavada assim. Sim, daquelas. Entendi. Eu lembro da cara, eu lembro do espaço, eu lembro de tudo. Foi horrível, mas foi bom. Agora eu tô curiosa. Na sua mala de viagem, um livro, um filme... Puta que pariu. Ou um documentário, um TED Talk. É um livro... tá bom. Achei que eu ia ter que falar um de cada... Não. O que você quiser recomendar não precisa ser sobre carreira. Mas que te trouxeram insights, assim, que mudaram sua vida. Todo livro me traz insight que muda a minha vida, mas tem um... Alguém me dá meu celular que eu vou ler aqui pra vocês, porque tem tudo a ver com transição de carreira. A Paixão Segundo o GH, da Clarice Lispector, é um livro maravilhoso, difícil. Dela que eu gosto é mais uma aprendizagem ou o livro dos prazeres. Mas tem um trecho no começo, bem no começo. Vocês podem olhar numa livraria e é o seguinte... Perdi alguma coisa que me era essencial e que já não me é mais. Não me é necessária. Assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna, que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que eu nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as 2 pernas. Sei que somente com 2 pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma e sem sequer precisar me procurar. É difícil, mas a gente precisa abrir mão da terceira perna. Muito bom. Bom. Nossa, amei. Se encaixa super com o nosso momento aqui. Gabriela, a gente chega ao fim da nossa carona. Eu queria muito te agradecer esse papo, esses ensinamentos. Eu falo no Abre que você está aqui para ensinar e a gente está aqui para aprender. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, eu estou honrada com o seu convite, mas eu vou discordar do seu Abre. Eu estou aqui para aprender também, a gente aprende na troca. Ensinar nunca é uma via de mão única, é sempre uma via de mão dupla. Então a gente se ensina e a gente aprende. Obrigada.
O De Carona na Carreira tem a consultoria de conteúdo do Álvaro Leme, a supervisão do José Newton Fonseca, a sonoplastia e edição do Felipe Dantas e a identidade visual do João Maganin. Todas as dicas que a gente abordou até aqui estão no descritivo na plataforma que você nos escuta. Bora lá no Instagram falar mais sobre o episódio de hoje. A gente volta na próxima semana com mais um De Carona na Carreira. Um beijo grande.